A história da vida do homem faz assim, ó, muda de cabeça para baixo, transforma. Deus faz o melhor para você. Então, se você não a conhece, até o final deste culto, em nome de Jesus, você vai entender que tudo que acontece nas nossas vidas não é por acaso. Porque se fosse por acaso, eu poderia pegar o versículo que está no Evangelho de Romanos, no livro de Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 28, e tirar ele da Bíblia, ou tampar, ou excluí-lo. Por quê? Porque diz lá que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Aleluia. Que são chamados segundo o seu decreto. Se é todas as coisas, antes de entrar nessa palavra, eu já quero que você entenda que o Senhor está te dizendo que tudo que você passa, que tudo que você está vivendo, seja vitória, seja derrota, seja deserto, seja bonança, a vontade permissiva de Deus está na tua vida. Aleluia, Jesus. O cristão, irmãos, o cristão, ele anda de vitória em vitória. Deus não abandona ele. Deus não abandona. Quem encontrou o livro de Ruth aí? Amém. Amém? Vamos ler o capítulo de número 2. Livro de Ruth, capítulo de número 2. Pode deixar, pastor, qualquer coisa vai no gogó. Porque quando a gente entra para pregar no presídio, irmão, não tem isso aqui não, irmão. Quando você entra para pregar dentro de uma favela, não tem isso aqui não, irmão. Tem que ser no gogó. Aleluia, Jesus. E a irmã, ele sabe o que eu estou querendo dizer. Glória a Deus. Tem que ser no gogó, mas a palavra ela vai. Aleluia. Vamos à palavra do Senhor, livro de Ruth, capítulo de número 2, versículo de número 8 e 9, e depois o versículo de número 12. Livro de Ruth, capítulo de número 2, versículo de número 8 e 9, e depois o versículo de número 12. Eu não vou levantar muito minha voz, porque se eu levantar eu vou assustar as crianças. O grave é alto. Mas nós não vamos deixar de dar glória a Deus, amém? Amém? Glória a Deus. Eu disse, pastor, ele disse assim, cadê o povo? Eu disse, pastor, existem alguns povos pentecostal por aí que a chuva apaga. Mas quando a chama é verdadeira, não há chuva que apaga. Aleluia, Jesus. Né? Irmã Glória? Irmã Glória vai adorar a Deus com chuva, com gelo, o que estiver acontecendo, ela está indo. Vamos à palavra do Senhor. Livro de Ruth, capítulo número 2, versículo número 8, 9 e 12. Diz assim: Então disse Boaz a Ruth: Não ouves, filha minha, não vás colher a outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que não te toquem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Versículo de número 12. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas tu viestes a abrigar. Aleluia. Repita assim comigo: não vás colher em outro campo. Ouve, filha minha. Ouve, filha minha. Não vás colher em outro campo, mas permaneça sobre as asas do Deus de Israel. Toma a vossa sede. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, amado. Aleluia. Irmãos, esse livro aqui que acabamos de ler, livro de Ruth, ele é um livro que ele está
e dá continuidade a uma história de Israel. Que história é essa? Quando você abre a Bíblia e começa a ler sobre o livro de Juízes, então você vai entender que o livro de Juízes, livro de Ruth, livro de 1 Samuel, a história de ambos intercala. Intercala como assim? Dá uma continuidade nessa história. O missionário Elisete, o livro de Ruth, ele conta uma história de um período em que nós podemos chamar o período de hoje. Por quê? Era uma época de apostasia, irmãos. Era assim, ó. Israel está no deserto, Deus abençoa Israel. Deus abençoa Israel, Israel esquece de Deus. Israel volta para o deserto, Deus novamente abençoa Israel. Israel é abençoado, Israel esquece de Deus e vai para o deserto de novo. É uma escala de altos e baixos. Israel, quando o Senhor envia o libertador, Israel se sente protegido por Deus, Israel se sente liberto por Deus, Israel se sente guardado, mas depois se esquece dos feitos do Senhor e começa a pecar novamente. E diz a palavra que no livro de Juízes, este período que eles viviam, cada um fazia o que achava bom diante dos seus olhos. Se existe essa expressão, se achar bom diante dos teus olhos, então o livre-arbítrio, ele acontece neste momento, só que por outro lado também, aquilo que a palavra diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então não existia essa separação. Se o pecado era bom, então eles abraçavam o pecado. Se o pecado era bom de se viver nele, eles abraçavam a apostasia. Só que quando eles sentiam a dor do pecado, o deserto, a luta e a provação, diz a palavra que eles clamavam ao Senhor. E é aí que entra a história da família de Ruth, da família de Noemi. É aí que entra a história dessas mulheres. Diz a palavra que na vontade permissiva de Deus, o Senhor enviou um deserto sobre Belém de Judá. Um deserto, uma crise tamanha que diz a palavra que eles não tinham nem pão para comer. Eles não tinham condição de viver em Belém de Judá. Então Elimeleque, esposo de Noemi, conversa com ela, conversa com Malom, conversa com Quilion, os teus filhos, e diz para eles bem assim: nas terras de Moabe há pão, nas terras de Moabe há prosperidade, nas terras de Moabe não há deserto. E às vezes nós queremos fugir do deserto que Deus nos colocou. Às vezes nós queremos fugir da prova que o Senhor está permitindo. Mas não entendemos que quando o Senhor começa a escrever uma história, é Ele que precisa pôr um ponto final. É verdade. Não, aleluia. Noemi toda feliz pegou a mudança. Foi, como diz a palavra, para as terras de Moabe. Primeiro erro daquela família: Moabe era um dos maiores inimigos de Israel. Era uma terra de apostasia e pecado. Mas não foi por isso que o Senhor deixou com que eles fossem abandonados. Mas diz a palavra que o Senhor provou a fé de duas mulheres. E é a palavra que eu quero que você entenda aqui nesta noite. Aleluia. A diferença, Douglas, entre o novo convertido e entre o crente que já passou anos dentro da igreja. A diferença entre aquele que ainda só ouve falar de Deus e a diferença daqueles que teve experiência com Deus e esqueceu dessas experiências. A diferença daquele que viu o mar vermelho se abrir, que viu nuvem protegendo durante o dia, coluna de fogo à noite, testemunhar que Deus faz isso. E a diferença daquele que somente ouviu, mas guardou no teu coração e sabe que Deus é fiel. O que aconteceu com esta família?
Eles viveram lá aproximadamente 10 anos. 10 anos, não é 10 horas, não é 10 dias, não é 10 segundos. 10 anos aproximadamente. E a palavra diz que um dia o Senhor permitiu que Elimeleque morresse. Noemi olha e vê que o teu esposo morreu. E quando morreu, irmã Elisete, era como se Noemi dissesse bem assim: mas eu vim para o lugar que eu queria ter felicidade. Eu vim para a terra que tinha pão. E eu pensara que o Senhor estava me abençoando. Eu pensara que o Senhor estava comigo. E diz a palavra que passa um tempo. E agora não morre somente o esposo dela, morre os seus 2 filhos, Malã e Leon. Noemi, pastor Osni, olha aquilo e diz: eu não estou acreditando que isso está acontecendo. É Deus. Mas às vezes, irmão, você tem que enfrentar um deserto para alguém ser abençoado. Aleluia, Jesus. Alguém. Ou vai ser você, ou vai ser alguém que está ao teu lado. Você pode até dizer para quem está caminhando com você: olha, o deserto que eu estou passando, eu não sei se é para abençoar a tua vida, eu não sei se é para abençoar a minha, mas no final nós vamos entender. No final nós vamos entender. É Jesus, aleluia. Oh, irmão, somente na caminhada da tua história é que alguém vai poder dizer se você é fiel ou não é. Quantos já passaram nesta caminhada? Quantos obreiros já passaram? Quantos irmãos, quantas irmãs, e não suportaram o peso, não suportaram compreender o deserto. Mas quem estiver baseado nesta palavra, quem compreender o poder desta palavra, quem compreender o amor de Cristo sobre a tua vida, não vai voltar atrás não. Não vai voltar atrás não. Glória a Deus. Vai passar no deserto e vai entender que Deus está cuidando. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque quando Noemi perdeu Elimeleque, Malom e Quilion, ela chamou as suas noras, chamou elas bem séria mesmo, olhou para elas e disse: vocês estão na tua terra, a terra de vocês tem pão, a terra de vocês está próspera. Eu estou idosa, eu não tenho esposo, eu não tenho filhos. Volte para vossos deuses, vai viver vossas vidas, crie outro casamento, mude a história de vocês, porque a minha já acabou. E quando elas disseram aquilo, Orfa olhou para Ruth, beijou o rosto de Noemi e disse: eu vou, tchau. Eu vou embora. Espírito Santo, será que é assim? O primeiro deserto que você passar, a primeira dificuldade que você passar, a primeira luta que você passar, você vai dizer: não, eu vou embora, eu vou voltar para o Egito, eu vou voltar para Moab, eu vou voltar para os meus deuses. Mas não, quando ela pensou bem assim, Ruth vai dizer a mesma coisa. Ruth grudou em Noemi e disse: o teu Deus é o meu Deus, a tua fé é a minha fé. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas sabe o que Noemi disse? Era para desanimar a nova convertida. Sabe o que Noemi disse ainda? Ah, minha filha, Glória a Deus. segura essa aí. Deus. Que Jeová vai te chamar na xixa, como disse o baiano. Segura esta. Ah, minha filha, não tem esta fé não. Está vendo o que é que aconteceu com minha vida? Eu perdi Elimeleque, eu perdi Malom, eu perdi Quilion. Deus não é fiel não, minha filha. Meu nome é Noemi, eu era agradável, mas agora eu me chamo Mara, porque minha vida está uma miséria, uma amargura. É como se ela estivesse dizendo: Ruth, volta.
Era uma nova convertida aleluia. de menos de 10 anos. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Senhor Jesus. Aquela mulher descendente de Belém de Judá, da raiz de Abraão, aqueles que tinham a promessa, estava ensinando: minha filha, quando Deus te coloca num deserto, só resta a fé, a perseverança, a paciência, a confiança de que Ele está cuidando. Noemi, vamos voltar para Belém de Judá. Lá tem novidade, lá o Senhor está enviando pão. Ela está dizendo: Noemi, se estamos no deserto, vamos atrás do pão, vamos atrás da palavra. Aleluia! Esta palavra, creia nesta palavra. Aleluia! E Deus vai falar com você. Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Não, irmãos, eu tenho que falar. A Bíblia fala bem assim: não vai atrás de adivinhadores. Mas às vezes eu quero, Deus vai falar comigo, mas Deus tem que usar alguém para revelar. Deus vai falar comigo, mas Deus tem que usar na profecia. Então para que essa palavra? Lâmpada para os meus pés, a tua palavra, luz para os meus caminhos. É certo que o Senhor vai falar contigo se for preciso. É certo que o Senhor vai te dar uma revelação, uma profecia se for preciso. Mas se for a hora dele calar a boca, se for a hora dele projetar algo na tua vida, se for a hora dele te amassar na olaria de Deus, somente aqui você encontrará a direção. Aleluia! Somente aqui. Glória a Deus. Era como se Ruth dissesse para Noemi: eu sou nova convertida, mas eu ainda quero continuar glorificando a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Eu sou nova convertida, mas eu ainda quero continuar confiando. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus! É assim que o Senhor ensinou, né, pastor Osni? Os últimos serão os últimos serão os primeiros. Aí se eu cruzar o braço, disser: Deus, eu não creio mais em cura. Deus, eu não creio mais em revelação. Deus, eu não creio mais em profecia. É forte. Deus, eu não creio mais em glória a Deus. Deus, eu não creio mais nessa maluquice de batismo com o Espírito Santo. Deus, eu não creio mais se essa pessoa ficar pulando e falando e libertando na minha frente. Se você começar a se esfriar e começar a dizer assim, Deus fala: já que você quer ser a vida amarga, a vida sem felicidade, eu ainda vou chamar Ruth para me dar glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Ele vai chamar, ele vai chamar. Aleluia! Ele vai te usar. Você não quer mais não? Deus, o exaltado. Então eu vou dar um dom. Aleluia! Eu vou dar para as crianças. É, Noemi, tua vida ainda continua agradável. É porque Deus está projetando. Deus grande, Deus poderoso. Ruth chegou na casa de Noemi. Deus, o Nazareno. Todos começaram a gritar: está vindo Noemi, está vindo Noemi. Aleluia, Deus. E ela dizia de lá: eu não sou Noemi, eu sou Mara, a minha vida está marca. Glória a Deus. Glória a Deus. Ruth então abraçou ela e disse: Noemi, Deus, o Nazareno da vem para nossa casa. alma. Aleluia. Deus, o Fique grande. quieta, minha sogra. Fique quieta. Senhor Jesus, aleluia. Deixa eu colher. Deixa eu ir atrás. Deixa eu buscar. Diz a palavra, irmãos. Glória a Deus.
foi colher as migalhas que ficavam quando os colhedores colhiam a seca. Ai, Jesus, O que é isso? Ruth foi colher o resto. Diz a palavra para nós nos humilharmos diante da potente mão de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Para que no seu tempo Ele nos exalte. Não é no meu tempo, não é no teu tempo, não é no tempo do pastor Osni. É humilharmos diante da potente mão de Deus, para que no tempo de Deus, se um dia para Deus é como 1000 anos, então o tempo de Deus é um processo. E se nós não entendemos esse processo, nós voltaremos atrás. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tudo há um tempo determinado por Deus. Aleluia. Há tempo de você chorar. glória. Sim, há tempo que você vai sofrer, como a cana que está sendo impressada. Mas chegará o tempo de você sorrir e dizer: a alegria do Senhor é a minha força. Aleluia. Glória a Deus. Há um tempo que você vai plantar. Você só vai plantar, só vai plantar, só vai plantar. Você talvez não vai colher naquele momento, mas é como o bambu chinês que você planta ele só depois de 5 anos que você vê o resultado. Aleluia, Jesus. Há um tempo que às vezes nós jogamos os nossos sonhos para Deus, dizendo: Senhor, morreu os nossos sonhos. Mas há um tempo que Deus fala: é o tempo de eu ressuscitar os sonhos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tudo há um tempo. Então diz a palavra que nesse tempo Ruth ficou colhendo espigas. Colhendo espigas. Colhendo espigas. Até que chegou um que lhe observou. Diga assim comigo: alguém está me observando. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É Diga Deus. assim agora: Alguém Alguém está está te observando. te observando. Aleluia. O dono da fazenda chegou. Aleluia. Glória a E Deus. era Boaz. Ele chegou e ele observou aquela Ruth cansada, suada, e perguntou aos moços: quem é esta moça? E os moços disseram bem assim para ele: Aleluia, Jesus. ela está aqui desde de manhã trabalhando. Ela está aqui cansada, só parou para tomar água e voltou. Ei, quando Jesus te observa, Ele observa você se cansando, trabalhando, se humilhando, orando, Aleluia. buscando. Mas no tempo certo, o remidor vai aparecer. Eu creio. No tempo certo, a bênção chegará. Eu creio, Jesus. Aleluia. Aí os moços lhe disseram: ela é nora de Noemi. Como assim? Ele chamou ela e disse: filha, vem cá que eu quero conversar com você. Às vezes, irmãos, a nossa história começa a mudar em algumas palavras, a gente não percebe. Quando ele chamou ela, ele disse-me assim: filha, não vai colher em outro campo. Se você for ler a palavra, ele disse-me assim: filha, você viu muitos moços aí bonitos, novos em outro campo. Você viu muitas outras oportunidades. É Deus. Mas você preferiu vir se humilhar aqui. Então continua aqui, que eu já dei ordem aos meus moços para te proteger. Oh,